Olá! O homem mais poderoso do Irã foi morto. Um ataque cirúrgico, uma operação conjunta entre Estados Unidos e Israel, e agora o regime iraniano quer conversar com Donald Trump. Estamos à beira de uma guerra ou de um acordo histórico? Hoje você vai entender o que realmente aconteceu, porque isso muda o tabuleiro do Oriente Médio e o que pode acontecer nas próximas semanas. Eu sou o Lobo Crítico e vamos à notícia. Guerra ao vivo, guerra em tempo real, a gente está acompanhando tudo aqui na Jovem Pan. Agora a gente vai lá para os Estados Unidos, porque em entrevista à imprensa local, o presidente Donald Trump afirmou que aceitou conversar com a nova liderança do Irã. Quem vai trazer essa informação para a gente é o nosso correspondente Eliseu Caetano, chegando aqui ao vivo. Eliseu, boa tarde para você. Donald Trump já falou quando que essas conversas devem acontecer? Não, Fabrício, esses detalhes ainda permanecem desconhecidos, viu? Mas a gente vai seguir acompanhando de perto todos os desdobramentos e, claro, as repercussões internas e internacionais também sobre o ataque americano, israelense ao Irã. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o Jovem Pan Internacional na tarde deste domingo aqui na Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos. Aliás, Fabrício, a gente fala ao vivo direto da Flórida, estado de onde Donald Trump emitiu a ordem de ataque ao Irã, acompanhou todo o processo e segue acompanhando, ou seja, final de semana de muito trabalho para nós jornalistas, mas também para Donald Trump e para a equipe dele que seguem daqui de Mar-a-Lago, a poucos quilômetros daqui de onde nós falamos no sul da Flórida ao vivo na tarde desse domingo, acompanhando as repercussões e, claro, de olho nos próximos passos. A previsão é de que Donald Trump retorne para Washington, para a capital americana, para a Casa Branca, somente amanhã de manhã. O Air Force One deve decolar no final da noite, início da madrugada deste domingo aqui da Flórida, para a capital, de onde Donald Trump deve tocar o resto da semana. E daqui foi que ele prestou essa primeira entrevista à revista The Atlantic, um dos periódicos bem respeitados aqui nos Estados Unidos. E ele trouxe essa afirmação de que os Estados Unidos vão sim conversar com a nova liderança iraniana. Essas foram as palavras utilizadas pelo presidente Donald Trump nesse domingo, de que novos dirigentes iranianos querem negociar com ele e que Trump teria concordado com a ideia de conversar, mas ele não explicou aí exatamente quem nem quando essas conversas devem ocorrer. Por exemplo, essa declaração, como eu disse, porque foram várias, foram concedidas à revista The Atlantic numa entrevista exclusiva, na qual nós tivemos acesso agora há pouco, e eu vou separar uma aspas deles para a gente tentar entender melhor. Ele diz o seguinte: olha, eles querem conversar. Eu concordei em conversar, então conversarei com eles. E acrescentou, deveriam ter feito isso antes, eles deveriam ter dado o que era muito prático e fácil de fazer. Mas os iranianos esperaram demais, fecha aspas. O presidente, como a gente vê nas aspas certinhas, ele não disse quem seriam esses novos interlocutores, nem se a conversa já seria, por exemplo, nesse domingo ou mais tardar no início da próxima semana. E questionado pelo jornalista sobre o momento exato desse diálogo, ele se limitou a responder dizendo: não posso dizer isto. Agora, por que também ele mencionou nessa mesma entrevista que muitos desses já não estão mais vivos? Esse foi um outro trecho da mesma entrevista que também repercute bastante aqui nos Estados Unidos nesse momento, porque durante uma fala dele à revista, Trump destacou que muitas das pessoas com quem os Estados Unidos vinham tratando recentemente, abre aspas, simplesmente não estão mais vivos, fecha aspas. Obviamente, em referência aos líderes iranianos que foram mortos nesses ataques durante a intensificação das operações militares lá na região. Ele disse o seguinte: a maioria dessas pessoas se foi. Algumas das pessoas com quem estávamos lidando simplesmente se foram, porque foi um grande golpe, fecha aspas. Essa menção
segundo os analistas políticos por aqui, Fabrício, sugere que com a morte dessas autoridades iranianas importantes, né, ao longo das últimas horas, o Washington já estaria aí tentando entender esse novo elenco de dirigentes com quem poderia negociar. Agora, Donald Trump também abordou outros pontos importantes nessa entrevista à The Atlantic de hoje. Por exemplo, com relação à reação iraniana, Donald Trump afirmou que há sim sinais claros de celebração em grandes partes do Irã e também entre expatriados iranianos em cidades como Nova York e também em Los Angeles, o que, segundo ele, indica que o povo iraniano estaria sim feliz com um novo momento. Com relação à resposta militar dos Estados Unidos, que pegou todo mundo de surpresa, uma vez que ele tinha voado de Washington D.C., da capital americana, para cá, para a Flórida, para a princípio passar um final de semana de descanso ao lado da família. Com relação a essa resposta militar, quando foi questionado se manteria ou se ampliaria também essa campanha, o que pode acontecer, na verdade, se surgisse, por exemplo, uma revolta popular no Irã, ele disse o seguinte: dependeria da situação no momento. E não deu uma resposta definitiva, ele foi até meio que evasivo. Agora, com relação às ameaças à segurança dos Estados Unidos, um outro ponto que nós abordamos bastante ao longo da programação da Jovem Pan ontem, muitas cidades daqui do país, principalmente as grandes cidades, Nova York, Boston, Miami, Los Angeles, na Califórnia, Orlando, grandes centros, literalmente fecharam, né, as suas portas e ampliaram a presença de organismos de segurança, presença policial nas ruas, principalmente, por exemplo, em Nova York, nos bairros judaicos, nos bairros e nas cidades mais cheias, né, de imigrantes do Oriente Médio. Então, ele foi questionado com relação a essas possíveis ameaças à segurança dos americanos aqui, em solo americano. E claro, a segurança de americanos também em solo estrangeiro, né? Sobre eventuais novas ameaças iranianas, diretas e indiretas ao território. E ele se relutou a falar sobre isso, o que chamou ainda mais a atenção, porque geralmente, quando o assunto é segurança pública, Donald Trump costuma falar e falar muito, e ele se relutou em responder, se refutou a responder, relutou em responder e não trouxe resposta com relação a isso. O que a gente tem são informações dos dirigentes locais, das cidades e dos estados, confirmando esse reforço na segurança nas cidades, reforço na segurança nos aeroportos, por exemplo, também já é muito claro e nítido de se ver, e nas redes sociais principalmente já tem muitos relatos, Fabrício. Então, assim, Trump não indicou de uma maneira geral se as conversas envolveriam temas, por exemplo, também como programa nuclear, cessar-fogo, acordos regionais, o acordo dos mísseis balísticos, mas também não esclareceu se seria direto ou por meios de intermediário. Eu conversei com uma fonte agora há pouco, Fabrício, para encerrar, antes de entrar no ar, lá em Washington, e ela me disse o seguinte: muito provavelmente essas conversas vão ser diretas. As últimas conversas que estavam acontecendo com um elenco, como Donald Trump chamou, anterior do Irã, eram indiretas. Tinha a intermediação de Omã, e aí tinham outros países envolvidos, mas não tinha uma conversa direta. Agora, o que Donald Trump quer na mesa é conversa tete a tete, cara a cara, olho no olho. E a expectativa em Washington D.C. é de que assim seja. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Eliseu. Daqui a pouco a gente volta a conversar com mais informações ao vivo e direto dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, conversou com a rede ABC, também lá dos Estados Unidos, e disse o seguinte, que o Irã perdeu alguns dos seus comandantes, mas que nada mudou no sentido militar. E aí, claro, ele destaca a morte, por exemplo, além do líder supremo Ali Khamenei, do chefe da Guarda Revolucionária Mohammad Pakpur e também do assessor de segurança Ali Shamkhani. Donald Trump, como destacou Eliseu Caetano agora há pouco, não explicou quem que são essas novas lideranças do Irã, até porque no sentido político, de fato, a maior parte daquelas pessoas que já estavam no poder permanecem. O presidente Massoud Pezeshkian, o próprio Abbas Araqchi, enfim, uma série de figuras importantes no governo do Irã.
Mas teve uma outra declaração do Abbas Arati nessa entrevista em que ele fala o seguinte: foi Donald Trump quem ordenou o bombardeio da nossa mesa negociadora. Falando isso, então, à imprensa norte-americana. Eu queria chamar a professora Priscila. Professora, Donald Trump, então, teria ordenado o bombardeio da mesa negociadora do Irã. O líder supremo foi morto por um ataque aéreo dos Estados Unidos e de Israel. Qual que é a posição do Irã a partir de agora? O que a gente pode esperar da posição do Irã a partir de agora para negociar? O Irã vai ficar contra a parede? A pergunta é a pergunta crucial para a gente entender os rumos, inclusive, desse conflito, né? Primeiro ponto, a gente precisa entender que estava sendo sim negociado um acordo justamente com o Irã e Estados Unidos, e o ponto crucial em que não se chegou justamente a uma questão, para dar solução para essa situação, foi a questão nuclear iraniana, principalmente, que o Irã não abre mão. E aí a gente precisa fazer uma divisão, acho que é super importante destacar. Nenhum país no mundo é proibido de ter capacidade nuclear. Existe basicamente um nível de enriquecimento de urânio diferenciado entre aqueles que possuem capacidade para fins militares, que são as bombas atômicas, e aqueles que possuem capacidade nuclear para fins energéticos, que é o nível de enriquecimento de urânio a 5%. Então, quando a gente fala nesse ponto, os Estados Unidos queriam, com essas negociações, impor ao Irã que eles não poderiam ter capacidade nuclear alguma, ou seja, nem para fins pacíficos, para fins energéticos. Acaba por ser, inclusive, eu acho importante destacar, um direito ao desenvolvimento, essa capacidade nuclear para fins energéticos. O Irã até se propôs a deixar abertas as portas de seu programa nuclear, diluir mais aquele urânio com um consórcio entre países daquele nível de urânio que já estava a mais de 5%, mas os Estados Unidos não aceitaram e alguns outros pontos também não foram aceitos. E a mesa de negociação, eu acho muito difícil, justamente, que a gente tenha uma negociação efetiva e finalizada em relação aos outros pontos, principalmente em relação aos proxies. O Irã não vai deixar, o regime dos ayatollahs não vai deixar de atuar ante uma retroalimentação de grupos como Hezbollah, como Hamas, como Houthis, que são os grupos que justamente os Estados Unidos querem o desaparecimento do Oriente Médio, Estados Unidos e Israel. E o último ponto em relação justamente à questão do quê? A questão que se observa de mísseis balísticos de médio a longo alcance. Em um primeiro momento, o Irã se colocou contrário a essa posição de abandonar a ideia dos mísseis balísticos de médio e longo alcance, porque acabam atingindo Israel, né? Agora, eu não sei se, de fato, a gente vai poder ter essa nova rodada de negociação, se porventura ela acontecer, focando nesses mísseis balísticos. Eu acho muito difícil que nós tenhamos uma pressão, como ocorrera em outras regionalidades, e inclusive como ocorrera na Guerra dos 12 Dias do ano passado, que os Estados Unidos vão impor algumas decisões para o Irã, porque nesse momento a gente está observando que o Irã está demonstrando sua capacidade militar de uma forma muito mais abrangente do que foi no ano passado ou que foi no começo dos anos 2020. Se a gente retomar, já havia ocorrido uma grave crise entre o governo do Irã e o governo dos Estados Unidos lá em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia. A gente acaba esquecendo porque veio a pandemia, né, um assunto, enfim, que perdurou por longos anos aí, mas os Estados Unidos já tiveram essa crise com o Irã. Agora, nesse momento em que o Irã está atacando toda e qualquer infraestrutura dos Estados Unidos no Oriente Médio, eu acho muito difícil que tenhamos negociações avançadas. A gente sabe que essa é a retórica do Trump, inclusive para atender a sua sociedade interna, mas acho muito difícil que a gente venha ter justamente a finalização com uma pressão sobre o Irã e uma negociação mais efetiva para que tenha alguns resultados frutíferos, incluindo aí os interesses dos Estados Unidos e do Irã nas próximas semanas. Guerra ao vivo, guerra em tempo real, a gente está acompanhando tudo aqui na Jovem Pan. Agora a gente vai lá para os Estados Unidos, porque em entrevista à imprensa local, o presidente Donald Trump afirmou que aceitou conversar com a nova liderança do Irã. Quem vai trazer essa informação para a gente é o nosso correspondente Eliseu Caetano, chegando aqui ao vivo. Eliseu, boa tarde para você. Donald Trump já falou quando que essas conversas devem acontecer?
Não, Fabrício, esses detalhes ainda permanecem desconhecidos, viu? Mas a gente vai seguir acompanhando de perto todos os desdobramentos e, claro, as repercussões internas e internacionais também sobre o ataque americano, israelense ao Irã. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas aí no estúdio, e, claro, para todo mundo que acompanha o Jovem Pan Internacional na tarde deste domingo aqui na Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos. Aliás, Fabrício, a gente fala ao vivo direto da Flórida, estado de onde Donald Trump emitiu a ordem de ataque ao Irã, acompanhou todo o processo e segue acompanhando, ou seja, final de semana de muito trabalho para nós jornalistas, mas também para Donald Trump e para a equipe dele, que seguem daqui de Mar-a-Lago, a poucos quilômetros daqui de onde nós falamos, no sul da Flórida, ao vivo na tarde desse domingo, acompanhando as repercussões e, claro, de olho nos próximos passos. A previsão é de que Donald Trump retorne para Washington, para a capital americana, para a Casa Branca, somente amanhã de manhã. O Air Force One deve decolar no final da noite, início da madrugada deste domingo aqui da Flórida, para a capital, de onde Donald Trump deve tocar o resto da semana. E daqui foi que ele prestou essa primeira entrevista à revista The Atlantic, um dos periódicos bem respeitados aqui nos Estados Unidos. E ele trouxe essa afirmação de que os Estados Unidos vão sim conversar com a nova liderança iraniana. Essas foram as palavras utilizadas pelo presidente Donald Trump nesse domingo, de que novos dirigentes iranianos querem negociar com ele e que Trump teria concordado com a ideia de conversar, mas ele não explicou aí exatamente quem nem quando essas conversas devem ocorrer. Por exemplo, essa declaração, como eu disse, porque foram várias, foram concedidas à revista The Atlantic numa entrevista exclusiva, na qual nós tivemos acesso agora há pouco, e eu vou separar uma aspas deles para a gente tentar entender melhor. Ele diz o seguinte: olha, eles querem conversar. Eu concordei em conversar, então conversarei com eles. E acrescentou, deveriam ter feito isso antes, eles deveriam ter dado o que era muito prático e fácil de fazer. Mas os iranianos esperaram demais, fecha aspas. O presidente, como a gente vê nas aspas certinhas, ele não disse quem seriam esses novos interlocutores, nem se a conversa já seria, por exemplo, nesse domingo ou mais tardar no início da próxima semana. E questionado pelo jornalista sobre o momento exato desse diálogo, ele se limitou a responder dizendo: não posso dizer isto. Agora, por que também ele mencionou nessa mesma entrevista que muitos desses já não estão mais vivos? Esse foi um outro trecho da mesma entrevista que também repercute bastante aqui nos Estados Unidos nesse momento, porque durante uma fala dele à revista, Trump destacou que muitas das pessoas com quem os Estados Unidos vinham tratando recentemente, abre aspas, simplesmente não estão mais vivos, fecha aspas. Obviamente, em referência aos líderes iranianos que foram mortos nesses ataques durante a intensificação das operações militares lá na região. Ele disse o seguinte: a maioria dessas pessoas se foi. Algumas das pessoas com quem estávamos lidando simplesmente se foram, porque foi um grande golpe, fecha aspas. Essa menção, segundo os analistas políticos por aqui, Fabrício, sugere que com a morte dessas autoridades iranianas importantes, ao longo das últimas horas, o Washington já estaria aí tentando entender esse novo elenco de dirigentes com quem poderia negociar. Agora, Donald Trump também abordou outros pontos importantes nessa entrevista à The Atlantic de hoje. Por exemplo, com relação à reação iraniana, Donald Trump afirmou que há sim sinais claros de celebração em grandes partes do Irã e também entre expatriados iranianos em cidades como Nova York e também em Los Angeles, o que, segundo ele, indica que o povo iraniano estaria sim feliz com um novo momento. Com relação à resposta militar dos Estados Unidos, que pegou todo mundo de surpresa, uma vez que ele tinha voado de Washington DC, da capital americana, para cá, para a Flórida, para a princípio passar um final de semana de descanso ao lado da família. Com relação a essa resposta militar, quando foi questionado se manteria ou se ampliaria também essa campanha, o que pode acontecer, na verdade, se surgisse, por exemplo, uma revolta popular no Irã, ele disse o seguinte: dependeria da situação no momento.
e não deu uma resposta definitiva, ele foi até meio que evasivo. Agora, com relação às ameaças à segurança dos Estados Unidos, um outro ponto que nós abordamos bastante ao longo da programação da Jovem Pan ontem, muitas cidades daqui do país, principalmente as grandes cidades, Nova York, Boston, Miami, Los Angeles, na Califórnia, Orlando, grandes centros, literalmente fecharam, né, as suas portas e ampliaram a presença de organismos de segurança, presença policial nas ruas, principalmente, por exemplo, em Nova York, nos bairros judaicos, nos bairros e nas cidades mais cheias, né, de imigrantes do Oriente Médio. Então, ele foi questionado com relação a essas possíveis ameaças à segurança dos americanos aqui, em solo americano. E, claro, a segurança de americanos também em solo estrangeiro, né? Sobre eventuais novas ameaças iranianas, diretas e indiretas ao território. E ele se relutou a falar sobre isso, o que chamou ainda mais a atenção, porque geralmente, quando o assunto é segurança pública, Donald Trump costuma falar e falar muito, e ele se relutou em responder, se refutou a responder, relutou em responder e não trouxe resposta com relação a isso. O que a gente tem são informações dos dirigentes locais, das cidades e dos estados, confirmando esse reforço na segurança nas cidades, reforço na segurança nos aeroportos, por exemplo, também já é muito claro e nítido de se ver, e nas redes sociais principalmente já tem muitos relatos, Fabrício. Então, assim, Trump não indicou de uma maneira geral se as conversas envolveriam temas, por exemplo, também como programa nuclear, cessar-fogo, acordos regionais, o acordo dos mísseis balísticos, mas também não esclareceu se seria direto ou por meios de intermediário. Eu conversei com uma fonte agora há pouco, Fabrício, para encerrar, antes de entrar no ar, lá em Washington, e ela me disse o seguinte: muito provavelmente essas conversas vão ser diretas. As últimas conversas que estavam acontecendo com um elenco, como Donald Trump chamou, anterior do Irã, eram indiretas. Tinha a intermediação de Omã, e aí tinham outros países envolvidos, mas não tinha uma conversa direta. Agora, o que Donald Trump quer na mesa é conversa tete a tete, cara a cara, olho no olho. E a expectativa em Washington DC é de que assim seja. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Eliseu. Daqui a pouco a gente volta a conversar com mais informações ao vivo e direto dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, conversou com a rede ABC, também lá dos Estados Unidos, e disse o seguinte, que o Irã perdeu alguns dos seus comandantes, mas que nada mudou no sentido militar. E aí, claro, ele destaca a morte, por exemplo, além do líder supremo Ali Khamenei, do chefe da Guarda Revolucionária Mohammad Pakpur e também do assessor de segurança Ali Shamkhani. Donald Trump, como destacou Eliseu Caetano agora há pouco, não explicou quem que são essas novas lideranças do Irã, até porque no sentido político, de fato, a maior parte daquelas pessoas que já estavam no poder permanecem. O presidente Massoud Pezeshkian, o próprio Abbas Araghchi, enfim, uma série de figuras importantes no governo do Irã. Mas teve uma outra declaração do Abbas Araghchi nessa entrevista em que ele fala o seguinte: foi Donald Trump quem ordenou o bombardeio da nossa mesa negociadora. Falando isso, então, à imprensa norte-americana. Eu queria chamar a professora Priscila. Professora, Donald Trump, então, teria ordenado o bombardeio da mesa negociadora do Irã. O líder supremo foi morto por um ataque aéreo dos Estados Unidos e de Israel. Qual que é a posição do Irã a partir de agora? O que a gente pode esperar da posição do Irã a partir de agora para negociar? O Irã vai ficar contra a parede? A pergunta é a pergunta crucial para a gente entender os rumos, inclusive, desse conflito, né? Primeiro ponto, a gente precisa entender que estava sendo sim negociado um acordo justamente com o Irã e Estados Unidos, e o ponto crucial em que não se chegou justamente a uma questão, para dar solução para essa situação, foi a questão nuclear iraniana, principalmente, que o Irã não abre mão, e aí a gente precisa fazer uma divisão. Acho que é super importante destacar. Nenhum país no mundo é proibido de ter capacidade nuclear. Existe basicamente um nível de enriquecimento de urânio diferenciado entre aqueles que possuem capacidade para fins militares, que são as bombas atômicas, e aqueles que possuem capacidade nuclear para fins energéticos, que é o nível de enriquecimento de urânio a 5%. Então, quando a gente fala nesse ponto, os Estados Unidos queriam, com essas negociações, impor ao Irã que eles não poderiam ter capacidade nuclear
alguma, ou seja, nem para fins pacíficos, para fins energéticos. Acaba por ser, inclusive, eu acho importante destacar, um direito ao desenvolvimento, essa capacidade nuclear para fins energéticos. O Irã até se propôs a deixar abertas as portas de seu programa nuclear, diluir mais aquele urânio com um consórcio entre países daquele nível de urânio que já estava a mais de 5%, mas os Estados Unidos não aceitaram e alguns outros pontos também não foram aceitos. E a mesa de negociação, eu acho muito difícil, justamente, que a gente tenha uma negociação efetiva e finalizada em relação aos outros pontos, principalmente em relação aos proxies. O Irã não vai deixar, o regime dos ayatollahs não vai deixar de atuar ante uma retroalimentação de grupos como Hezbollah, como Hamas, como Houthis, que são os grupos que justamente os Estados Unidos querem o desaparecimento do Oriente Médio, Estados Unidos e Israel. E o último ponto em relação justamente à questão do quê? A questão que se observa de mísseis balísticos de médio a longo alcance. Em um primeiro momento, o Irã se colocou contrário a essa posição de abandonar a ideia dos mísseis balísticos de médio e longo alcance, porque acabam atingindo Israel, né? Agora, eu não sei se, de fato, a gente vai poder ter essa nova rodada de negociação, se porventura ela acontecer, focando nesses mísseis balísticos. Eu acho muito difícil que nós tenhamos uma pressão, como ocorrera em outras regionalidades, e inclusive como ocorrera na Guerra dos 12 Dias do ano passado, que os Estados Unidos vão impor algumas decisões para o Irã, porque nesse momento a gente está observando que o Irã está demonstrando sua capacidade militar de uma forma muito mais abrangente do que foi no ano passado ou que foi no começo dos anos 2020. Se a gente retomar, já havia ocorrido uma grave crise entre o governo do Irã e o governo dos Estados Unidos lá em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia. A gente acaba esquecendo porque veio a pandemia, né, um assunto, enfim, que perdurou por longos anos aí, mas os Estados Unidos já tiveram essa crise com o Irã. Agora, nesse momento em que o Irã está atacando toda e qualquer infraestrutura dos Estados Unidos no Oriente Médio, eu acho muito difícil que tenhamos negociações avançadas. A gente sabe que essa é a retórica do Trump, inclusive para atender a sua sociedade interna, mas acho muito difícil que a gente venha ter justamente a finalização com uma pressão sobre o Irã e uma negociação mais efetiva para que tenha alguns resultados frutíferos, incluindo aí os interesses dos Estados Unidos e do Irã nas próximas semanas.